Falando sobre caso Master e, obviamente, o trabalho na CPMI do INSS. Vamos seguir também nesse assunto agora com o Theo Cury. Tudo bom, Theo? Aquele bom dia com mais calma? Tudo bem, Carol. Bom dia para você. Ótimo dia para quem está com a gente. Theo, a discussão que a gente tem aqui é uma discussão que é levada, inclusive, pela Polícia Federal, né? O que pode ser extraído dessas mensagens para auxiliar nas investigações e o que é de foro íntimo, que é a intimidade das mensagens trocadas a partir do que temos de material do celular de Daniel Worcaro. Pois é, e é algo que acontece em toda investigação e mesmo assim alguns erros são cometidos de maneira frequente. Isso já aconteceu em outras investigações, em outras operações e nesse caso isso acaba se repetindo também, que é essa mistura entre o que é público e o que é privado, o que tem de fato de interesse público no âmbito dessa investigação que apura fraudes no caso do Banco Master e o que é mensagem trocada entre um casal. E isso, obviamente, traz consequências para a vida privada das pessoas, inclusive de pessoas que não são investigadas no caso como a ex-namorada do Daniel Worcaro. Inclusive, disse que vai tomar providências legais com relação a esses vazamentos, algo que já deveria ter sido feito antes, esse filtro do que é importante ou não para a investigação. Então, diante de tudo que já aconteceu ao longo dessas últimas semanas, lembrando que esse material que está com a CPMI do INSS estava já desde a relatoria do ministro Dias Toffoli. Num primeiro momento ele impõe o sigilo, impede que a CPMI tenha acesso, deixa esse material somente restrito à presidência do Senado Federal. Depois há uma troca na relatoria do caso no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça chega, muda a decisão de Dias Toffoli, libera o acesso à CPMI do INSS e aí passa a haver uma série de vazamento das mensagens trocadas entre o Daniel Worcaro e outras pessoas, entre essas pessoas a ex-namorada dele. Depois de um tempo, o próprio ministro Gilmar Mendes reclama, critica os vazamentos e o conteúdo desses vazamentos nas redes sociais de maneira pública. Os vazamentos continuam acontecendo depois que esse material vai para a sala cofre e diante da possibilidade de haver mais vazamentos, diante dessa possibilidade inclusive de acesso a conteúdos que são íntimos, como por exemplo fotos e um material de fotos e vídeos íntimos de pessoas que não são investigadas nesse caso, o ministro André Mendonça, atendendo a essa solicitação, vocês veem aí na tela, ele fala o seguinte, que a Polícia Federal deverá, em colaboração interinstitucional com a presidência da CPMI do INSS, retirar todos os equipamentos que estão armazenados no local, nessa sala cofre, para realizar uma nova e detida separação dos dados existentes, de maneira a que eventual conteúdo que diga respeito exclusivamente à vida privada do citado investigado não seja compartilhado com a comissão parlamentar. Intimem-se com extrema urgência a Polícia Federal, a CPMI do INSS e a defesa do investigado Daniel Bueno Worcaro. Então, mostrando que o que é público tem que ser público e o que é privado não pode ser compartilhado com risco e a possibilidade de vazamentos. E aí, destaque mais uma vez, a gente coloca em tela a decisão, até para aqui a análise do Theo Cury. Primeiro, destacar, né, Theo? Medida urgente, é como assim vem essa decisão do ministro André Mendonça, e é uma espécie de pente fino. É pegar todo esse material e agora avaliar, olha, o que de fato pode contribuir para as investigações e o que é a intimidade do Daniel Worcaro. Exatamente, para filtrar de fato e evitar que haja uma exposição e um constrangimento, não só do próprio investigado, mas de pessoas que não são investigadas. Sim. Nesse caso, como no caso a ex-namorada, que não tem, pelo menos nesse momento, nada a ver com a investigação e muito menos no que diz respeito à vida íntima dos dois, que já também não tem relação nenhuma hoje em dia, de acordo com a assessoria e a defesa dela. Algo que já deveria ter sido feito lá atrás, porque quando essas mensagens elas são compartilhadas com a CPMI do INSS pela Polícia Federal, já há ali um material dentro de um escopo de tempo, dentro de uma janela temporal, que não precisava estar lá, trechos que poderiam ter sido omitidos. Obviamente há muita coisa importante, porque há relatos, a gente falou sobre isso aqui. Sim. Na ocasião. As conversas entre eles serviam como se fosse um diário
e que ajuda de fato a investigação. Mas ali há muitos elementos que não têm um impacto na investigação, não tem interesse público nem interesse para o avanço dessas investigações. Há relatos que ambientam quais eram as relações de Daniel Vorcaro, citando ali uma série de personagens, mas há também conversas íntimas do casal. Inclusive, Théo Cury, vale lembrar que a então namorada de Daniel Vorcaro chegou a trazer argumentos jurídicos em sua defesa, acionando a justiça diante do vazamento de determinadas conversas, determinadas mensagens. Exatamente. Diz que vai tomar providências legais com relação a esses vazamentos, que não tem hoje relação com ele, que o relacionamento deles já terminou no ano passado, e é um ponto importante. De fato, havia essas trocas de mensagens, elas dão a entender, e aí essa é uma análise que parecia ali um diário, de fato, reuniões com integrantes do governo, reuniões com integrantes do Congresso Nacional, encontros com autoridades, por exemplo, do Judiciário, enfim, ali é uma série de elementos que, de fato, ajudam a investigação, ajudam no cruzamento de informações com outros elementos probatórios, com outros tipos de prova, mas também ali há muito conteúdo privado da vida íntima dos dois. Théo Cury, que volta ainda hoje, claro, com muitos destaques aqui pra gente, muitos bastidores. Vamos falar mais sobre o caso Master, mais sobre CPMI do INSS. Tem uma outra frente aí que a gente também vai explorar com o Théo Cury, relacionada ao filho do presidente Lula. Daqui a pouquinho, Théo Cury vai estar conversando mais com a gente. Até já, Théo. Até. Vamos com destaque internacional agora.